Então, boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro da disciplina de construções rurais. Hoje, nós vamos tratar de assuntos mais teóricos, tá? Então, acho que vocês perceberam, né? A prof faz, entremeia, né? Conteúdos mais teóricos, conteúdos mais práticos, para diversificar um pouco, para ficar um pouco menos pesado para vocês, né? Então, hoje, nós vamos ver revestimentos de novo, né? Aí nós vamos ver a parte de parede, né? Que a gente às vezes comenta, a parede assentada em um tijolo, em meio tijolo, então para a gente ver o que é isso aí de verdade. E eu não entro no cálculo, mas eu mostro para vocês alguma coisa de lajes de concreto, tá? Então, assim, são todas questões teóricas, né? E quando a prof faz questões teóricas, a prof sempre faz um questionário no final, né? Para ver se vocês conseguiram captar esses conceitos que a prof passou para vocês na teoria, tá? Mas a gente vai fazer diferente, né? Como amanhã é feriado, então o questionário de vocês não abre amanhã, tá? Ele abre na quinta-feira, a partir do 12h30, e vai até às 19 horas, né? Isso porque vocês, para daí não ter uma atividade avaliativa no feriado, tá? Então, que não é conveniente, né? Aí, essa aula, então, vai ficar gravada, né? E o pessoal, com certeza, o pessoal de quarta, né, que vai todo assistir por aqui, né? E aí, na quinta-feira só, a gente faz a atividade avaliativa desse conteúdo, tá? Mas, como eu falei para vocês, é um conteúdo que, se vocês lerem, se vocês assistirem a aula aqui com a prof, é bem tranquilo, tá? Então, aí na semana que vem, sim, a gente retoma a parte de cálculo, né, que a gente vai ver a parte de vigas ainda que falta, e aí depois na outra aula mais exercícios, aí nós já estamos encaminhados, né? Então, essa parte de hoje é bem teórica, então a gente vai ver revestimentos, paredes e lajes, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu só peço para vocês, agora eu vou compartilhar, quando vocês enxergarem, vocês digam para a prof, quando vocês já estiverem enxergando. Já estão enxergando? Sim, prof. Então tá. Então vamos lá. Bom, então, eu tinha comentado com vocês, né? Nós tínhamos os revestimentos, e aí nós temos os revestimentos de argamassa. Lembra que eu comentei com vocês lá no comecinho, quando a gente quantificou os revestimentos, o reboco, o chapisco, o embolso, a gente falou aquelas coisas todas, e aí ficou faltando ainda a parte dos cerâmicos, né? Então, aqui, isso aqui é um apanhado bem geral desses tipos de revestimento, e aí já faz parte do que a gente consideraria como etapa de acabamento, né, das construções. Então, vamos lá. Bom, os edifícios, né, como um todo, eles podem ser considerados um conjunto de elementos básicos, né? Os que formam a estrutura, né, que compõe a vedação para o meio externo, os que subdividem o espaço interno, as paredes, né, que dividem, e os que fazem parte do sistema predial, né? Então, assim, os que formam a estrutura de vedação, nós temos as paredes, os pilares, as vigas, né, as subdivisões das paredes internas, normalmente, né, e os sistemas prediais, as instalações complementares, todo o mais que a gente tem, né? O revestimento, ele é considerado uma das partes integrantes do quê? Da vedação do edifício, né? Então, assim, ele vai sobre as paredes, né? E vai fazer esse acabamento dessas edificações, né? Então, conforme as nossas necessidades estéticas e de desempenho enquanto instalação, enquanto vedação, né? O projetista, ele dispõe de muitas opções em termos de revestimento, né? Então, assim, ó, os sistemas de revestimento, eles podem partir de uma concepção relativamente simples, né, uma camada simples apenas de pintura, até estruturas mais complexas, como os revestimentos cerâmicos, também de fachada, né, que a gente tem alguns revestimentos que a gente usa na fachada. Quais são as funções básicas desses revestimentos, né, que a gente faz? O que eles têm que fazer para garantir,
né, a posição em que eles ocupam na construção ou na edificação. Eles precisam proteger os elementos de vedação, né, as paredes, no caso, dos edifícios das ações diretas dos agentes agressivos, então uma chuva, um vento, né, uma chuva de pedra, né, então ele tem essa característica, ele precisa ter essa característica de melhoria da vedação. Ele vai promover, em algumas situações, o isolamento térmico acústico e também a estanqueidade, tanto a gases como a águas, como as águas, né? Eles vão servir também para regularizar essa superfície, né, das paredes, então vão causar um aspecto mais bem acabado, né? E eles têm, basicamente, né, eles têm essa coisa da regularização também tem a ver com questões econômicas, né, então regulariza, tem que ser muito bem feito, tem que vedar, tem que fazer todas essas coisas, mas tem também que estar, a gente tem que cuidar também essa questão econômica, né, e qual tipo escolhe, que tipo é o melhor, também do ponto de vista econômico, né. Então, vamos lá. Ele vai contribuir, então, para a estética da fachada, né, essa cara melhorada, né, que se fosse só tijolo ficaria desagradável, né, e as propriedades das argamassas a gente já tinha comentado, né, lá no comecinho, né, o que elas têm que fazer, o que elas têm que garantir, lá nos tópicos dos materiais, e aí eu tenho, como é que a gente basicamente classificaria esses revestimentos, né, então, o critério de classificação, primeiro, é o tipo de vedação que eu tenho para revestir, né? Então, se eu tenho uma vedação horizontal, inferior, superior ou vertical, né? As posições que eu tenho. Que tipo de ambiente de exposição, né? Se é interno ou se é externo, né? Se é interno, áreas ainda divido, né? Em áreas secas ou molhadas, e os externos, as fachadas. Qual é o mecanismo de fixação a essa base, né? Essa parede, vamos dizer assim, né? Então, os mecanismos aderentes, fixados por dispositivos, alguns dispositivos que ajudam a fixação, e os que não são aderentes, são somente justapostos, e os de continuidade, né? Então, os revestimentos que a gente chama de modulares, monolíticos, né? Então, são esses tipos. A elaboração de um projeto de investimento era importante por quê? Porque apresenta um conjunto de informações relativas às características e à produção em questão. Tá? Então, por exemplo, um tipo de investimento com determinado número de camadas. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Eu poderia ter o chapisco, que é o que é mais interno aqui, mais próximo da parede. Aí eu posso ter uma camada de emboço, como a gente chama, o reboco, e aí eu ainda posso ter, por exemplo, uma estrutura, né, uma pintura aqui sobre esse reboco, ou eu posso ter a fixação de um material cerâmico, né? Agora, eu tenho também aquela situação também que eu comentei com vocês, né, que é a divisão apenas em duas camadas, né, o chapisco, que é essa camada mais grosseira, que reveste as paredes, e, na sequência, uma massa única, que seria um reboco emboço, né, e aí, a parte de acabamento, que eu posso usar ou um material cerâmico, ou uma pintura, né, então, esse é o tipo de revestimentos em número de camadas, né, que a gente chama. Bom, o tipo de argamassa que a gente vai usar, ela depende da base da aplicação e das condições de exposição desse revestimento, né? Então, essa argamassa, ela pode ser dosada no canteiro, ela pode ser produzida ali, ou ela pode ser industrializada, eu compro ela pronta, né? Então, daí cada um tem as suas características, né? Então, quando ela é dosada no canteiro, eu tenho os equipamentos para produzir essa massa, eu tenho que ter uma maior área de estocagem, né? Porque eu tenho materiais que vão ficar acumulados ali para fazer essa argamassa. As argamassas industrializadas, eu preciso ter uma central de produção, que não é própria, né? Eu tenho os materiais, que são produção nos pavimentos, né? Que eu compro ela pronta e organizo ela para os pavimentos, e aí, neste caso aqui, no primeiro caso, eu preciso de uma área de estocagem maior, porque normalmente eu estoco os materiais que compõem em diferentes setores, né, essa argamassa. Agora, neste caso aqui da argamassa industrializada, ela vem normalmente em saco, ela vem praticamente pronta, né, e aí há uma redução significativa na área de estocagem, né. Bom, e eu tenho também as argamassas fornecidas em silo, né, que aí vão dispensar a organização de uma central de produção,
né? Elas diminuem áreas de estocagem, então tudo fica armazenado no próprio silo. Há uma maior facilidade no controle da estocagem do material, a mistura é feita por equipamentos acoplados no próprio silo, e eu posso fazer ainda mistura nos pavimentos e elimino interferência de transporte, que nos outros sistemas eu tenho, né? Então, há uma otimização na execução do revestimento. Eu tenho espessuras de camadas, né? Então, por exemplo, para as paredes externas, as espessuras das camadas variam de 5 até 20 milímetros, para as paredes internas, de 20 a 30, e para os tetos, menores que 20, tá? Então, isso aqui, essas espessuras admissíveis de argamassa simples, elas são indicadas pela NBR 13.749, de 1996, né? Se eu tiver uma situação de revestimento duplo, a camada do reboco, lembra que a gente sempre fala, né, o reboco de meio centímetro, então, é aquilo que a prof sempre falou, né, a camada de reboco não deve ultrapassar 5 milímetros, ou aquele meio centímetro que a gente fazia, né. Eu tenho ainda, também não pode ser tão fina, né, porque daí ela dificulta na hora da aplicação para o recobrimento da base, tá? E aí eu tenho por tipo de base que vai receber essa argamassa, eu tenho as espessuras mínimas, né? Então, para as estruturas de concreto, em pontos localizados, 10 milímetros de espessura, 1 centímetro, né? Para alvenaria em pontos localizados, 15, para vigas e pilares em regiões extensas, 15 milímetros, e para as alvenarias em regiões extensas, né, as paredes, 20 milímetros, tá? Espessura mínima. Eu tenho essa situação das juntas de trabalho, né, para definição dos panos, então ela subdivide, né, essas grandes extensões revestidas, né, e aí eu tenho essa estrutura que ajuda na hora de fazer essas juntas, né, e isso é porque esse material também trabalha, então é assim que funciona, né, então eu tenho aqui, é como se fosse um espaçador, né, e aí a gente produz isso, né. As juntas de trabalho com definição dos panos, né, então eu tenho aqui, em cima pode ser em cima do emboço, né, aqui eu tenho a base, né, então deve-se localizar as juntas, de preferência no encontro da alvenaria com a estrutura, no encontro de 2 tipos de revestimento, nos peitoris eu tenho, nos topos da janela, a parte superior das janelas, eu tenho também acompanhando as juntas do substrato e as juntas estruturais, né, então essas são as posições mais indicadas para essas juntas de trabalho, né, onde eu tenho a união de 2 materiais diferentes, de 2 estruturas diferentes, é sempre adequado que a gente tenha essas juntas, né. Nos detalhes arquitetônicos e construtivos, né, então, a gente deve ser previstos no projeto para um melhor desempenho do revestimento. Então, assim, ó, vocês estão vendo aqui, ó, entre a cerâmica e o acabamento com argamassa, eu tenho essa juntazinha aqui, tá? Eu tenho panos de revestimentos diferentes, então eu tenho essa juntinha aqui feita, né, exatamente na junção entre 2 materiais diferentes, tá? Então, aqui, ó, os detalhes, né, nas juntas de trabalho, nos peitoris, como eu falei para vocês, nas janelas, nos peitoris, nas pingadeiras, nas quinas, nos cantos, então eu tenho todas essas estruturas aqui, que eu sempre uso essa questão das juntas, né? Aqui uma visão, né, nos detalhes construtivos, aqui eu fazendo, né, o revestimento de argamassa de um peitoril de uma janela, aqui argamassando, né, uma estrutura com uma base metálica, a preparação da base do chapisco, né, então, ó, também conhecida como substrato, a base é normalmente composta por uma alvenaria de blocos cerâmicos, como vocês estão vendo aqui, podem ser de concreto também, pode ser uma viga, um pilar, né? As características que fazem parte ou intrínsecas aos materiais de base, mais importantes, que podem influenciar nesse desempenho, são a capacidade de sucção da água e a estrutura superficial, né, que é a camada mais rugosa, né, é uma superfície mais enrugada, tá? Então, que vão ser importantes aqui na hora da gente fazer a colocação do chapisco. Aqui, de novo, mostrando para vocês, né, o chapisco é a primeira camada, em cima da estrutura, da base, né, que pode ser ou tijolos de barro, cerâmicos, né, ou concreto, ou um elemento estrutural, né, uma viga, um pilar.
Aí aqui eu ainda tenho a segunda camada, mais grossa, o embolso, e aqui o reboco, que é uma camada mais fininha, tá? Então, aqui o procedimento de preparação, né? Então, eu tenho que fazer uma limpeza, né, para eliminar as irregularidades superficiais, remover incrustações que estejam presentes, né? Preencher furos, né? E após essa limpeza, que é feita, por exemplo, com uma escovação, eu posso usar, inclusive, lavagem com jateamento de areia, né, com barro, né, eu posso fazer uma limpeza mais profunda, né, se houver necessidade, tá? E aí, para homogeneizar a capacidade de sucção de água, que acontece naturalmente, né, principalmente pelos blocos de cerâmica, né? Então, eu uso o chapisco, né? Que é essa camada primeira aqui que a gente vê, né? Olha, que ela faz só esse revestimento mais grosseiro aqui, né? Mas mesmo sendo mais grosseiro, é importante que a gente promova a limpeza, a retirada de outros materiais que estejam presentes nas paredes, né? Para depois aplicar essa primeira camada base, que é o chapisco, né? Então, eu estou fazendo a preparação da base para uniformizar essas características, né, de sucção, né, de rugosidade, para então ajudar depois na fixação das demais camadas, né. Aqui uma parede já chapiscada, né, não tem o compromisso de um acabamento perfeito, né, ela fica com esse tom acinzentado, né. Nós temos basicamente 3 tipos de chapisco, né, o convencional, que é feito por lançamento da mistura, né, de um traço de cimentaria e água. Eu tenho aqui uma desvantagem, que é o desperdício em relação à reflexão do material. Então, quando você lança, né, você pode perder uma parte que cai, né. Eu tenho também o tipo de chapisco industrializado, né, então é muito parecido com a argamassa colante, e ele é aplicado aqui com a desempenadeira dentada, né. Então, esse aqui é mais indicado quando você faz a aplicação numa estrutura de concreto, tá? Então, esse tipo de chapisco industrializado, né? O que é mais comum nas nossas alvenarias é esse convencional aqui, que é o lançamento, né? E aqui o rolado, né? Então, a mistura de cimento, areia e água, né? E pode ter, inclusive, uma resina acrílica. Ele tem uma consistência bastante plástica e ele é normalmente aplicado com rolo para textura clínica e acrílica, né? E em demãos. Eu não preciso passar uma única demão, eu posso passar mais de uma, né? Então, ele fica com esse aspecto, né? Ele fica bem acabadinho, né? A preparação da argamassa colante, né, também, como a gente já falou, é um produto industrializado, é uma argamassa pré-dosada, fornecida em embalagens apropriadas, as que vocês já conhecem, né, é um pó desidratado, ele é muito utilizado para fixar, né, os componentes cerâmicos. Principal vantagem, né, é a produção, né, eu tenho um material melhor e um material, né, bastante homogêneo, então ele acaba sendo econômico para aquilo que ele foi dimensionado, né, eu não vou usar essa argamassa colante, por exemplo, para assentar tijolos, normalmente não é isso que acontece, né, eu vou sempre utilizar em atividades mais nobres, vamos dizer assim, né. Quando a gente compara com os métodos tradicionais, né, ele proporciona uma melhor resistência de aderência que as argamassas convencionais, né, porque as partes que o compõem são muito dosadas, né, ele é industrializado, a sua retração não provoca tensões prejudiciais na camada final do revestimento, né, e, logicamente, então, permite que tenha uma espessura bem pequenininha, bem fino, e ele permite a utilização de uma técnica de grande produtividade, é mais simples e mais limpa a sua utilização, né, do que a argamassa convencional. Aqui, a utilização, né, da argamassa colante, fixando as peças cerâmicas, né, aqui nós vamos ter os separadores, né, para a gente depois ver como aquela argamassa que fica entre as peças, né. Alguns detalhes sobre as técnicas de execução dos revestimentos, né, então, antes de qualquer revestimento, devem ser criadas as referências para a definição dos planos, né, então, nós temos que cuidar isso, né, nós temos que saber, qual é a espessura que vai ter,
né? Isso aqui tem que ficar exatamente na vertical, né? Não pode ter rugosidade. Então, os planos das paredes têm que estar em prumo, os tetos em nível, né? No caso das fachadas, essas referências são obtidas através da alocação de arames posicionados em forma adequada. E aí, a partir desse mapeamento todo que se faz, né, tanto interno como externo, a gente define a espessura do revestimento de fachada e também o revestimento interno, né, dentro daqueles critérios de espessura que a gente já tinha citado lá atrás, né. Então, sempre com muito cuidado, muito critério, né. Então, nas paredes internas, que apresentam as aberturas, né, as janelas, as portas, os marcos, né, as molduras, né, já assentados, elas servem de referência de espessura, de prumo e de esquadro para esse revestimento que vai ser feito ao longo desses marcos, né. Depois, né, a gente faz o que a gente chama de taliscamento, né, é a fixação de pequenos cacos cerâmicos, né, com a mesma argamassa de revestimento que vão definir, né, de espaços em espaços são colocados, definir a espessura final daquela parede, né, daquela camada de revestimento, né. Então, depois dessa etapa, a gente faz as mestras, né, que são faixas estreitas e contínuas, como eles estão fazendo aqui, né, de argamassa, que vão servir de guia para a execução do revestimento. Então, elas delimitam a região onde vai ser aplicada a argamassa. Aqui, ó. Então, eu estou colocando uma mestra aqui, eu vou fazer a argamassagem de um setor. Ou aqui, eu vou fazer ou para baixo ou para cima. Então, isso ajuda muito na hora da colocação, né, do revestimento da argamassa. Depois a gente faz o que a gente chama de sarrafamento, né, que ele é feito com aquela régua metálica do pedreiro, né, ele se apoia sobre aquelas mestras que eu falei para vocês, de baixo para cima, no momento em que a argamassa atinge a consistência adequada, então ele vai aplicando isso aqui. Então, depois de um certo tempo, né, é feito o desempenho com a desempenadeira, né, então ele vem e vai desempenando para ela ficar toda retinha, né, e, por fim, a etapa do que a gente chama de camurçamento, né, que é a fricção, né, a gente vai esfregar a superfície com um pedaço de esponja, ou mesmo com a desempenadeira com uma espuma, em movimentos circulares, para a gente ter aquela textura mais lisa e regular da parede, né, do revestimento na parede, para depois a gente começar a preparar, se for pintar, para fazer a pintura, se for fazer a colocação de um outro material, agora é o momento, né? Mas são essas as etapas, né? Bom, o que eu gosto de deixar para vocês como referência, né? As etapas desse revestimento é importante que a gente saiba, né? Lógico, a gente, na verdade, o ideal seria que a gente visse isso, né? Visse acontecendo, né? Então, eu não tenho aqui, nesse momento, alguma coisa eu não consegui achar alguma coisa legal de vídeo, né? Mas se eu encontrar alguma coisa de vídeo dessas etapas, eu ainda coloco para vocês no mundo, né? Eu não achei nada, assim, bem feitinho, assim, que fosse realmente didático, né? Mas se eu achar, eu coloco para vocês verem, né? Procurei fazer um resumo daquilo que né? Para deixar em linhas gerais para vocês, mas prometo que vou procurar, se eu achar alguma coisa em termos de vídeo, que fica mais direto, né? Bom, agora sobre os revestimentos cerâmicos, aliás, né? Então, conhecer as características técnicas e de performance desse revestimento, que vai ser usado em pisos ou paredes, ele é fundamental, né? Para que a gente possa especificar e trabalhar com o produto certinho, né? Com o produto correto. Então, assim, qual é a principal característica que a gente tem que observar quando a gente vai comprar um revestimento cerâmico, né? Ele tem que ser resistente à abrasão, né? Resistente à abrasão. E o que significa isso, né? Então, assim, os revestimentos cerâmicos, em função desta abrasão, eles são divididos em grupo 0, grupo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, é o que a gente chama de PI1, PI2, PI3, PI4, PI5 dos revestimentos. Cada uma dessas categorias, ela tem
uma utilização específica, né, em um determinado lugar, né, e apresenta maior ou menor resistência a essa abrasão. Então, por exemplo, o grupo 0, né, são os revestimentos que nunca vão poder ser usados como piso, né, então são os revestimentos somente de parede. Os de grupo 1, eles têm uma baixa resistência à abrasão e vai ser usado aonde? Nos banheiros das residências, nos quartos de dormir, né? Por quê? Porque são lugares em que a gente não tem, assim, um caminhar contínuo, né? Por exemplo, no banheiro da nossa casa, né? Por exemplo, você não vai usar um sapato, né? Geralmente a gente está com um chinelo, e o uso é pontual, né? Você toma banho, você vai no banheiro, você usa pia, né? Não é uma coisa de um trânsito muito intenso, tá? Então, para esses. E no quarto é a mesma coisa, né? Então, você entra no quarto para dormir, né? Então, o grupo 1, ou PI1, que apresenta uma baixa resistência à abrasão, são esses lugares que a gente vai usar. O grupo PI2, né, eles apresentam o que a gente chama de média resistência à abrasão, quartos sem portas para fora. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns quartos que o pessoal faz aqueles quartos com porta-janela, né, que tem acesso ao meio externo. Então, o que acontece? Então, aquela zona acaba sendo uma zona de trânsito, né, aquela entrada e saída para fora e para dentro. Então, já não dá para usar os de PI1. Então, os de PI2, que apresentam média resistência, são mais adequados, né? Os de PI3, né, o grupo 3, são de média alta resistência, aí são o quê? São as cerâmicas para as cozinhas residenciais, para os corredores, para o hall das residências, para os quintais, as varandas, os espaços externos, né? O grupo PI4, também bastante resistente à abrasão, a gente classifica como alta resistência à abrasão, né? Estabelecimentos comerciais, internos, entradas de hotéis, showrooms, salões de vendas. Então, por quê? Porque aí é um lugar de alto trânsito, né? E os mais resistentes são os grupos do PI5, que tem a categoria, né, em termos de abrasão, eles são de altíssima resistência à abrasão e sem encardido, né? Porque tem isso também, né? Ele pode ser resistente, mas o uso contínuo pode encardir, né? Então, esses grupos 5P e 5, além de resistentes, eles também são não encardem, né? Então, eles são utilizados para as áreas públicas, os shoppings, os aeroportos, as padarias, lanchonetes. Então, os PI5. Quando eu comprei o piso aqui do apartamento, que esse apartamento não é meu, né? Então, assim, teve um problema, né? Eu pedi um piso PI3, que eu sabia que tinha que ter uma média alta, que são indicados para as cozinhas residenciais, corredores, hall, resistência, então ele teria que ter uma resistência à abrasão razoável, né? Mas, apesar de terem comentado comigo, né, que era o de PI3, o uso contínuo eu tenho percebido que não é. Por quê? Porque, além dele estar descascando em alguns lugares, tá? Ele está com uma cor encardida, mesmo lavando. Então, assim, há algum problema com o piso. Então, isso também a gente tem que prestar bastante atenção, né? Então, apesar de eu conhecer, apesar de eu saber, eu comprei e o piso que eu comprei não gostei, né? Então, assim, ou é a marca, algum problema aconteceu, né? Uma outra característica que define essa área de contato das cerâmicas, então, além da abrasão, eles têm que ser resistentes aos ataques químicos e à ocorrência de manchas, né? Então, a capacidade da superfície cerâmica de não alterar a sua aparência quando em contato com algum produto químico, um agente provocador de mancha. Então, essa característica, a resistência ao ataque químico, né? Ele não pode mudar, ele tem que ficar o mesmo piso que estava lá na caixa quando você comprou, né? Então, a gente tem que verificar o ambiente que vai utilizar aquela cerâmica e tem que conferir o produto se está na classe de resistência e também com relação a essa questão dos ataques químicos, tá? Então, além da resistência à abrasão, esses ataques químicos têm que ser previstos, né? Então, eu tenho
as classes em ordem decrescente, então, ataque químico A, B e C, e o aparecimento de manchas 5, 4, 3, 2, 1. Então, é do mais resistente ao menos, tá? Então, por exemplo, a classe A apresenta ótima resistência aos produtos químicos. Já a classe B, baixa resistência aos produtos químicos, e a C não tem resistência a esses ataques químicos, né? A classe 5, né, com relação às manchas, tem boa resistência aos produtos químicos, então eles não vão manchar. E a classe 1, que é a pior de todas, né, haverá persistência de manchas, ou seja, eles são pouquíssimo resistentes a esse aparecimento de manchas, então, se ocorrer de cair alguma coisa, né, eles vão manchar com certeza, tá? Aí eu tenho aqui as classes, né, de inflamabilidade, então eu tenho as características, ó, agentes manchantes, água quente por 5 minutos, e eu tenho o exame visual, né? Então, eu tenho aqui, ó, lembra as classes? 5, 4, 3, 2 e 1, né? Maior limpabilidade, ou seja, não vai manchar em direção ao 5. Menor limpabilidade, ou seja, a ocorrência de manchas em direção ao 1, né? Então, aqui, ó, eu tenho a 4, eu vou usar o 5 no exame visual, não tem nenhum problema, né? A 4, se eu usar um produto de limpeza fraco, eu tenho algum probleminha, né? No exame visual, não, né? Aqui eu tenho a 3, produto de limpeza forte, aqui eu tenho a 2, o tricloroetileno, e aí eu tenho a 1, que é bem ruizinho mesmo, né? O que mais que eu tenho aqui? Por que a gente usa os revestimentos cerâmicos, né? Então, facilidade de limpeza é ponto pacífico, né? E a manutenção da higiene. Então, são as grandes vantagens desses produtos como revestimento, né? A superfície vitrificada, aquela superfície brilhante, né? Ela não retém líquido, não absorve vapores, fumaça, cheiros, e também qualquer tipo de pó, né? Ajuda a evitar significativamente as infecções dos ambientes típicos. Então, por isso que a gente usa muito, né, o revestimento cerâmico, inclusive é norma para uma sala de ordenha, por exemplo, que os pisos e todo o revestimento seja feito com material cerâmico. E, logicamente, que será categorizado, né, o PI desse revestimento, principalmente, né, essa área aqui onde a gente caminha e tal, então deverá apresentar uma resistência bastante elevada, tanto à abrasão quanto ao ataque químico, né? Porque depois que você termina todo o processo, você faz toda a higienização do ambiente, então, com certeza, você vai usar, logicamente não com os animais aí no momento do retiro, né? Mas, na sequência, para higienização, para limpeza desse espaço que precisa, né? Então, você vai usar alguns produtos que, se o revestimento não for adequado, vão ser, né, corroídos, né, não sendo resistentes à abrasão, e ocorrendo manchas, né, porque eles não são resistentes aos ataques químicos, né. Ainda as etapas básicas para quando a gente vai fazer o revestimento cerâmico vertical nas paredes, quando a gente vai fixar os azulejos, né, então eu tenho, olha, a parede de alvenaria, o emboço, que é aquela camada, assim, intermediária. Aí eu tenho argamassa colante, feita com aquela espenadeira metálica, né, aquela denteada, e aí eu colo o revestimento. Então, assim, ó, a parede, eu tenho aqui, ó, eu posso ter um emboço, eu posso ter o chapisco também, né, e o emboço aqui, uma camadinha aqui, e aí a aplicação da argamassa, lógico que as camadas estão muito parecidas, né, mas normalmente essa camada do emboço aqui é um pouquinho maior e essa da argamassa colante acaba sendo um pouco mais fina, né? E aí eu colo o revestimento cerâmico, tá? Colo não, né? Faço a aplicação, né? E aí, ó, vejam que eu tenho, né, as juntas aqui, que eu vou definir esse espaçamento em função do tamanho das peças cerâmicas, né? E aí eu tenho as pecinhas que eu compro, né, que são para os espaçadores, tá? Aqui, ó, quando eu vou fazer nos pisos, então eu tenho uma base, né, um contrapiso, uma camada intermediária,
né? Então, eu tenho uma base, assim, compactada, bem direitinha, bem alisada, bem em nível. Eu tenho uma camada intermediária, que pode ser de algum material mais grosseiro, né? Uma brita, alguma coisa assim, se for o caso. O contrapiso, né? Que pode ser um concreto, né? E aí, a argamassa colante, né? Sobre ele e o piso cerâmico, né? Então, lógico, tá tudo muito exagerado aqui, né? Mas só para identificar quais seriam as camadas que nós teríamos, né? Então, a base é o piso que vai ser recoberto, né? Pode também ter essa base, uma camadinha de concreto simples ou armado, né? Uma laje maciça de concreto armado, uma laje mista, se for no segundo andar, né? A camada intermediária é entre a base e o contrapiso, então é a regularização dessa base, né? Então, é nela que a gente vai corrigir cota, que vai dar caimento quando necessário, né? E a função dela é impermeabilizar, embutir canalizações, fazer o isolamento térmico e separar a base, que é o recobrimento do piso, né? Da terra batida, né? Em relação ao contrapiso. Esse contrapiso, então, é aquela argamassa, aquela camada de argamassa, onde é assentado o revestimento cerâmico, e aí a colante, né, a argamassa colante, é só para fazer a fixação desse revestimento, né? Então, essas são as camadas que tem lá, lógico que estão exageradas, né, como vocês viram aqui, né? Só para a gente conseguir identificar. E aqui eu tenho o piso, né, o chão, vamos dizer assim, né? O que mais? E é isso, meninos. De revestimento, essa parte básica, né? Então, eu quero muito que vocês guardem dessa parte aqui o quê, né? Principalmente essa parte aqui, ó. O que eu preciso, né? Quais são as funções básicas desse meu revestimento, né? E aqui, ó, ele é considerado um edifício, né? Uma construção, é considerado um conjunto de vários elementos, né? Então, quais são esses elementos aqui, né? O revestimento, onde é que está? O que vai ser feito, né? E aí, essa questão das classificações, dos critérios, é importante que a gente saiba, essa coisa dos números de camada, é importante que a gente lembre, né? Essas camadas aqui, esses tipos de argamassa que a gente faz, que a gente comentou antes também, que é no canteiro, industrializada, né? Em silo, que não é tão comum para nós, né? As espessuras que a gente já tinha visto lá no comecinho, né? Essa questão das juntas de trabalho, que é importante também que a gente lembre, né? Os detalhes arquitetônicos, aqui a preparação da base do chapisco, que a prof já tinha falado várias vezes, aqui eu delimitei bastante, né, a necessidade de limpeza, depois a homogeneização da capacidade de sucção de água e rugosidade, que é feito com chapisco, as etapas, né, os tipos de chapisco, na verdade, né, convencional e industrializado, que a gente vai fazer aqui com a desempenadeira dentada. Tem um outro tipo rolado também, que a gente não vê com tanta frequência, né, mas também existe, né? Então, aqui, ó, a preparação da base para argamassa colante, quando a gente vai fazer a fixação de algum material cerâmico, né, aí que a aplicação, a execução, propriamente dita, dos revestimentos, como é que a gente faz, as etapas, né, que é importante, né, e aí dos revestimentos cerâmicos, o que a gente precisa lembrar bastante, né, que eles têm que apresentar resistência à abrasão, tá, e eu tenho todas essas categorias, né, e a resistência aos ataques químicos e ao aparecimento de manchas, né, então, ataques químicos estão categorizados em 3 letras, A, B ou C, onde o A é o melhor e o C praticamente não existe, e as manchas de 5 a 1, onde o 5 é uma boa resistência aos produtos químicos e o 1 já há a persistência de manchas, né, pouquíssimo resistente. Aqui o exame que a gente faz, aqui a finalidade da utilização do revestimento cerâmico, né, então, qual é o objetivo da gente fazer isso, né, então, manutenção, facilidade de limpeza e principalmente manutenção da higiene, né, nesses espaços onde são colocados. Aqui as camadas, né, quando você pensa em assentar o material cerâmico na vertical, que são os azulejos, e aqui os pisos na horizontal, basicamente, né. Aí eu ainda falei das camadas, e é isso aqui. Essa parte é bem teórica, eu quero que vocês leiam com mais detalhe, né, separadinho, mas a prof sempre gosta de falar para vocês, né. Aí eu vou falar um pouquinho das paredes, né, com vocês, então,
das paredes, o que a gente tem aqui? Olha. Então, aqui, as paredes nas construções, né? O que a gente tem? Lembra que eu falei para vocês, olha, não é o caso desse tijolo de 6 furos, de 8 furos, que a gente usa somente como elemento de vedação. Eu estou falando aqui do assentamento das paredes, ou dos tijolos nas paredes, quando eu estou trabalhando com os tijolos maciços, tijolos, né, que a gente, mais antigos, né, que a gente comentou várias vezes, né? Então, esses tipos de tijolos, eles permitem 4 tipos de assentamentos diferentes, né? Então, eu posso assentá-los na menor espessura que ele tem, porque ele tem a espessura, né, que lhe dá o comprimento, a espessura que lhe dá a largura e a espessura, e a outra dimensão é a espessura do tijolo, né? Então, assim, normalmente um tijolo maciço, ele mede 22 centímetros de comprimento, 11 centímetros de largura e 5,5 de espessura, tá? Então, ele pode ser assentado em um quarto de tijolo ou em cutelo, onde a parede, né, depois de pronta, vai ter, só em tijolo, né, vai ter a menor espessura desse tijolo, então 5,5 centímetros. O assentamento das paredes em meio tijolo, onde essa espessura final dessa parede será a espessura de 11 centímetros, e as paredes de um tijolo inteiro, né, teriam os 22 centímetros, que é a maior dimensão desse tijolo, né? E as paredes ocas, onde eu posso fazer, né, por exemplo, nesse assentamento de um quarto, né, só revestindo outras coisas, tá? Então, essas são as possibilidades que esse tijolo maciço me dá, né? Uma coisa que é importante, que nos vãos das alvenarias, né, elas devem ser protegidas por vergas na parte superior, para evitar o quê? A deformação das esquadrias, aparecimento das trincas no peitoril e nos cantos, tá? Então, as vergas normalmente são em concreto, tá? Elas ultrapassam cerca de 30 centímetros, né? O vão que você vai ter que vencer. Então, por exemplo, eu tenho uma porta de 70 centímetros, eu vou ter a verga sobre ela, né? Eu vou somar 30 centímetros de um lado e 30 centímetros do outro, né? Ou muito próximo disso, né? Então, para que isso? Para conferir resistência, ela vai ficar entre as camadas de tijolos, né? Mas ela fica uma vergazinha, é como se fosse uma vigazinha, tá? O que eu tenho de recomendação para esses tipos de verga, né? Para vãos menores que 1,20 m, né? Que é um vão de porta normal, eu posso usar de 2 a 3 ferros de diâmetro de 3/8 e argamassa para fazer essa vergazinha, 1 para 3, né? Cimento e areia. E aí eu posso, para vãos entre 1,20 m e 2,40 m, eu posso usar 2 ferros 3/8 na parte inferior da viga e 2 de 3,16 na parte superior, e um estribinho de 3,16 também, então já tem uma armadurazinha muito parecida com uma viga, né? Agora, vãos maiores que 2,40, a gente vai fazer dimensionamento de viga mesmo. Aqui uma imagem para vocês, olha, do que é o que eu estou falando, a verga, né? Aqui eu tenho uma porta e essa verga colocada aqui, ó, estão vendo? Aqui eu estou fazendo, né, estou informando, né, a minha verga no respaldo da minha janela, tá? No peitoril da minha janela. Aqui também, né, eu tenho uma janela aqui. Na parte onde eu vou colocar o ar-condicionado, esse aqui é um ar-condicionado antigo, aqueles de janela, né? Então, precisa ter uma vergazinha na parte inferior, por quê? Porque é um equipamento pesado e é um equipamento que vibra, né? Então, para não causar injúrias na parede, esse buraco aqui recebe uma verga na sua parte inferior, né? E aqui eu tenho ainda a verga da base da janela, tá? Aqui eu também tenho a outra janela, tá? O dimensionamento das paredes, né? Então, eu acho que eu comentei com vocês que eu tenho as tensões admissíveis das paredes de tijolos, elas vão depender do tipo e da qualidade do tijolo e da argamassa que a gente usa na construção. Então, por exemplo, assim, ó, já tinha comentado com vocês, a tensão admissível das paredes de tijolos, né? Então, uma parede de tijolo ordinário, comum, né, com argamassa de cal, a tensão admissível, 7 kg-forças, aqui está em quilogramas, né? Vamos fazer a equivalência de 1 para 1, né, kg-forças por centímetro quadrado, uma parede de tijolo oco com argamassa de cal também, maciço com argamassa de cal 10, e com argamassa de cimento Portland, cimento comum, né, 12. Então, assim, ó,
comparativamente aos valores, né, da madeira, dos outros materiais, as tensões admissíveis são muito baixas, né? O que significa dizer que são realmente elementos de vedação, tá? E aí, se eu quiser ganhar alguma coisa em termos de tensão aqui, eu vou ter que engrossar essas paredes, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, né? A minha casa lá em São Paulo, o pai não fez nada com pilar, com coisa alguma, né? Então, ele melhorou a resistência, né, dessas estruturas de vedação, então elas passaram a ser resistentes, foram tanto elementos de vedação como elementos para suportar cargas, né, mas aí ele engrossou as paredes, todas as paredes com tijolo inteiro, né, então as paredes da minha casa lá são todas de 25 centímetros de espessura, ou seja, 22 de tijolo, né, e mais os revestimentos, elas chegam a 25 centímetros, tá? Aqui um cálculo de espessura de parede, né? Então, esse 1,1 aqui é uma constante, vezes a carga transmitida pela estrutura do metro linear, tá? Quilogramas força metro. É aquela carga transmitida na sapata que a gente calculou, né? Dividido por 100, que multiplica a tensão admissível da parede, que são esses valores aqui que a gente tem. Dependendo do tipo de material, a gente usa uma tensão admissível adequada, tá? Então, esse aqui eu vou ter a espessura da parede, né? Se eu quiser saber, por exemplo, eu já tenho a estrutura, a espessura estabelecida, né? Quero saber qual seria a carga possível, né, de ser carregada ali pela estrutura em metros lineares. Então, posso calcular esse Q. Uma vez que essa tensão admissível, de acordo com o material, eu posso obter tabelado, né? Então, esse é um outro valorzinho. Algumas coisas importantes com relação às paredes, né? Quais são os critérios gerais para a execução de uma boa parede, né? Então, a gente sempre pede para que seja umedecida essas paredes, esses tijolos, né? Por quê? Porque eles sugam, lembra que quando a gente falou dos revestimentos, há uma sucção natural de água por esses tijolos, né? Então, se você umedecer esses tijolos antes de levantar as paredes, eles também vão absorver muito menos a água de amassamento da argamassa, né? Então, não vai absorver. No levantamento das paredes, as fiadas, que são as camadas, elas devem sempre ser em nível, tá? O erguer das paredes tem que, o pedreiro continuamente verifica o nível, ele bate o nível, como ele fala, né? Normalmente, a gente inicia o subir das camadas pelos cantos, tá? E isso vai facilitar o quê? Que se mantenha alinhada as paredes, né? Porque o pedreiro estica uma linha entre os cantos levantados, e aí a fiada vai subindo, e aí não tem como ficar fora do nível, tá? As juntas dos tijolos, elas normalmente têm que ser desencontradas para formar o que a gente chama de amarração, né? E conferir maior resistência a essa alvenaria. A partir de 1,5 metro de altura, né, de parede levantada, é interessante que a gente use andaimes, né, para evitar que a parede fique torta, né, fora do prumo. Os vãos para as portas e janelas já são deixados prontos na alvenaria. Sobre esses vãos, como já tinha falado anteriormente, são colocadas as vigas de concreto armado, como a gente já tinha falado anteriormente, e no respaldo das alvenarias, ou seja, lá no fechamento, né, próximo do telhado, é feito o que a gente chama de cinta de amarração, para evitar o quê? A abertura dos cantos. Então, a gente faz tanto isso a nível de piso, quando terminou a fundação, né? Lembra que eu falei para vocês? A gente faz o que a gente chama de cinta de amarração, começa a erguer as paredes, terminou, está perto do telhado, né, da altura máxima lá, a gente faz de novo essa cinta, e aí a gente tem a parte dos telhados, né? O que mais que nós temos? Algumas fotos bem interessantes, né? Então, aqui são aqueles tijolos que eu falei para vocês, que são somente elementos de vedação. Esses aqui são tijolos de 8 furos, tá? Então, aqui, a argamassa entre eles, e eu quero mostrar para vocês as juntas desencontradas, tá? Então, olha lá, olha, eu tenho meio tijolo, tijolo inteiro, a próxima camada, tijolo inteiro, para ficar sempre, né, desencontrado as camadas, tá? Confere maior resistência às paredes de alvenaria. Aqui, eu estou vendo aqui os pilares, né, que já eram de concreto armado, e aqui a fixação dos tijolos para iniciar as paredes, né? Então, os cantinhos. Aqui é uma obra do lado da minha casa,
aliás, do meu apartamento, lá em Florianópolis. Ali é a Trindade, né? E aqui é o Morro das Antenas, acho, alguma coisa assim, lá em Florianópolis. Aqui, a viga de amarração, né? Que eles estão fazendo. Aqui, queridos, a estrutura, como era um prédio, os pilares, olha que pilares bastante avantajados, né? Que aqui é a estrutura de escada e de elevador, tá? Então, é um espaço bastante resistente, né? Tem que ser. Aqui, ó, uma viga de amarração, um pilar aqui. Aqui, ó, eu não tinha parede, eu fiz a viga direto, tá? A verga aqui embaixo e nos cantos os pilaretes, ó, os pilarzinhos. E é isso aqui. De parede é basicamente isso. O que eu quero que vocês guardem dessa parte de paredes? Principalmente a questão de quantidade de, né, quais são os tipos de parede que a gente pode ter em termos de espessura de assentamento, né? Esses critérios são muito importantes, que a gente lembre, né, como é que a gente vai fazer uma parede, essa coisa de estar em prumo, estar alinhado, começar pelos cantos, isso é muito importante, né? Juntas desencontradas, né, fiadas desencontradas, camadas desencontradas, por quê? Porque confere maior resistência. Então, essas coisas são bem importantes que a gente guarde na mente, né? E, por fim, e não menos importante, eu tenho a parte de lajes, né, que é somente visual mesmo, a gente não dimensiona as lajes, como eu falei para vocês, tá? Então, aqui, as lajes em concreto armado, então, elas são basicamente elementos planos, que vão receber a maior parte das ações aplicadas na construção, pessoas, animais, móveis, né, que vão ficar, vão originar diferentes tipos de carga e vão e podem existir, né, em função da finalidade dessa construção, em vários pontos, né? Então, aqui, gente, eu tenho uma laje, né, uma laje de cobertura, no caso, e aqui, na verdade, são tanques, né, e eu tenho a laje de piso também, né? São os tanques de um criatório, né, aqui de peixes, né? Isso aqui é lá em Florianópolis. Aqui, ainda sobre as lajes de concreto, elas são normalmente perpendiculares, né? As ações que incidem sobre essas lajes, né? São perpendiculares ao plano da laje, ou seja, vem de cima para baixo, normalmente, né? Então, elas estão distribuídas na área, o próprio peso e o revestimento do piso, e linearmente elas estão distribuídas sobre as paredes, né? Então, assim, ó, eu tenho o próprio peso dela aqui, exercendo, né, uma certa carga, e elas dispõem linearmente sobre as paredes essas forças concentradas, né? Então, eu tenho os apoios aqui, né, que vão sustentar essa minha laje. Podem ser os pilares, inclusive, né? Elas estão apoiadas sobre os pilares. Normalmente, essas ações são transmitidas, né, aos pilares pelas vigas, né, mas podem ser diretamente sobre os pilares também, como a gente comentou. Eu tenho dois tipos de laje, né, então eu tenho o que a gente chama de lajes mistas de concreto armado, né, e as lajes mistas simplesmente, aqui, ó. Então, aqui eu tenho os tijolos de tavela, aqui a parte, né, aramada aqui das vigas, aqui ainda tem um elemento de vedação, um isopor, um material assim, então ela vai ter função tanto de resistência né, aos impactos das cargas, como também a questão acústica, né? Aqui maciça em concreto armado, então eu tenho toda a parte metálica, né? E aqui eu estou distribuindo o concreto sobre ela, tá? Se eu não me engano, as nossas lajes ali do CBS-02 foram todas assim, são maciças de concreto armado, né? Elas todas são assim lá. Aí, ó, as maciças são estruturas fabricadas em concreto, com uma armadura, né, que suporta, né, significativamente os esforços de flexão, lembra? Os esforços que formam a barriguinha? E aí elas vão, o concreto, que é a parte de resistência à compressão, né, vai fazer a finalização de resistência às cargas, né? Então, elas vão ser resistentes à flexão, à formação de barriga, eu quero que tenha sempre uma estrutura na horizontal, né? E aos esforços de compressão, ela vai sofrer esforços que a comprimem sobre os demais elementos da construção, né?
que mais que nós temos? As maciças de concreto armado vão ter espessuras que variam de 7 a 15 centímetros, são comuns em edifícios de pavimentos, né, em vários andares, em construções de grande porte, escolas, indústrias, hospitais, pontes. No nosso caso aí no CBS, né? Então, todas elas são lajes maciças de concreto armado. Além da laje maciça apoiada em vigas nas bordas, também nós temos dois tipos interessantes, né? As maciças lisas e as maciças que a gente chama de cogumelo, né? Então, elas são estabelecidas pela NBR 6118, né? Elas vão estar diretamente apoiadas nos pilares, né? Com capitéis, né? Que a gente chama. E as lajes mistas não precisam dessa estrutura. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, usualmente o tipo de construção de médio a grande porte, né, inclusive de até 20 pavimentos, né, apresentam como vantagem custos menores, mais rapidez de construção, mas são mais suscetíveis às deformações. Então, aqui, ó, eu tenho os pilares, eu tenho o que a gente chama de capitel, que é essa estrutura aqui, que ajuda a sustentar, é uma base que a gente chama de cogumelo, né, que ajuda a sustentar estas lajes aqui sobre elas, né? Então, elas não estão somente suportadas pelos pilares, mas também sobre essa estrutura mais alargada aqui, que são os capitéis, tá? Que ajudam na resistência. Aqui a laje cogumelo é aquela laje bonitinha, né? Que a gente vê que tem uma parte mais elevada, né? Aqui, ó. A gente vê, isso aqui é um estacionamento, né? Tem um pilar, e aqui eu tenho o que a gente chama de base cogumelo, né? Essa base que se projeta além da estrutura da laje, né? Nas construções residenciais ou de pequeno porte, né, a que a gente chama de lajes nervuradas, que são as lajes mistas, elas apresentam maiores vantagens, né, tanto para o custo como para a questão de facilidade de construção. Essas nervuradas, elas são moldadas no local, com as nervuras pré-moldadas, então, assim, é aquela tipo que a gente tem, que eu falo sempre para vocês, ela tem uma camada de tijolo, aquela, como é que fala? Aqueles tijolos de tavela que a gente viu lá no comecinho dos materiais, né? E aí eu tenho as estruturas metálicas, né? Entre elas, que ajudam na fixação. Então, essas são as que a gente mais usa, né? E aí eu tenho um capeamento sobre ela de concreto, né? E, então, por isso que elas são mistas. Elas são parte material cerâmico e parte material concreto, né? Aqui eu tenho as lajes mistas com concreto armado, mais um material inerte, né? Então, eu tenho um enchimento cerâmico, um EPS, eu posso ter ar, eu posso ter resíduos leves, né? Como esse aqui parece um isopor, né? Então, eu posso ter isso também no meio das lajes, né? Aqui, aquela estrutura que eu falei para vocês, né? Ó, das lajes mistas, né? Então, o tijolo é posto nessa posição, aqui eu tenho a armadurazinha, que são as bigotinhas, né? E aí, sobre eles, o revestimento de concreto aparente, né? Então, a gente não vê isso aqui na nossa laje, né? Aqui eu tenho a vigota, né, que a gente chama, a vigota de concreto armado protendido, né? Que é essa estrutura aqui muda um pouquinho, não tem essa aparência que parece um triângulozinho, ela muda um pouco, tá? Inclusive, a localização das ferragens, né? Aí aqui eu tenho ainda a presença desse bloco cerâmico, que é aquele tijolo de tavela, e a camada do concreto de capeamento, que é importante também, e por último, as vigotas treliçadas, né, que eu tenho aqui também a armadura de treliça, eu tenho os mesmos tijolos de tavela e o capeamento. Então, mudam alguns elementos, né, aqui a parte da armadura principal, aqui a pré-tracionada com esse formato, e aqui uma armadura nessa forma de treliça. Daí que configura, né, as vigotas treliçadas, né? Mas todas elas são lajes de concreto armado mistas, tá? Aqui, as nervuradas, moldadas no local, ainda sem material de enchimento, né? Feitas com moldes plásticos removíveis, então fica com essa aparência, né, bonitinha. Aqui ainda alguns detalhes, né, das nossas vigas, né? Aqui
as pré-moldadas, né, sendo colocadas na estrutura, apoiadas sobre as vigas, que são deitadas sobre os pilares, tá? Aqui mais estruturas, né, muito mais complexas, né, a colocação das lajes, né, revestindo toda a estrutura, esses que são os prédios, né, que não é o nosso caso, e seria basicamente isso, queridos. Então, assim, das lajes, o que a prof quer que vocês guardem, né? Principalmente as nossas lajes, né, que serão sempre as lajes mistas, né, que são indicadas para as construções de menor vulto, se a gente for fazer o uso de laje, tá? Nos nossos galpões, normalmente, a gente não usa, né, a gente vai usar, o forro que a gente usa normalmente, ou é por exemplo, no aviário, a gente vai usar, não vai usar laje, né, a gente vai usar um forro, pode ser, inclusive, com o mesmo material que a gente usa para fazer o fechamento das aberturas, né, na suinocultura da mesma forma, né, um galpão de máquinas, talvez em alguns lugares a gente possa fazer algum uso de laje, se a gente for fazer um piso superior, né, a gente vai ter sim piso, laje de piso, mas normalmente a gente não usa, né, essas estruturas tão complexas, né, como a gente viu aqui nesses slides, né, essas nervuradas, esses tipos diferenciados, né, a gente vai usar sim, mas essa mista que eu falei para vocês, comum, inclusive, né, então, sem maiores complicações, tá? Então, é isso basicamente, né? É uma aula bem, como é que fala? Bem visual. Eu quero que vocês voltem a dar uma lidinha nesse material, voltem a olhar esse material. A prof falou para vocês, então, assim, se vocês quiserem depois assistir o canal, né? E deixar a prof falando e vocês lembrando, né? Ou vocês olhando a apresentação lá no Moodle e ouvindo a prof falar também é bom, né? Então, fica parecendo um podcast. Mas, e aí vocês prestem atenção, ó, presta atenção. Hoje eu vou gravar a aula, né? Vamos ver, a internet está bem boa, eu vou baixar do canal, né? Já vou colocar para vocês, já vou processar direitinho. Amanhã, então, não abre o questionário, tá? Vocês têm tempo para olhar e tal. O questionário só abre na quinta-feira, às 12h30, tá? Então, um questionário com 12 perguntas, 2 tentativas, 10 minutinhos, vocês fazem com tranquilidade, tá? E aí já fica valendo, né, na presença lá, porque dia 21, como amanhã é feriado, né, então, principalmente o pessoal de amanhã não tem como marcar no canal, né? Marcar no canal não, marcar no Moodle. Então, vou marcar direto no canal para mim, tá certo? E aí vocês marquem aqui para a prof, se vocês estiverem presente, marca no Moodle para a prof, a presença, e aí depois não se preocupem, porque o questionário, depois que vocês terminam o questionário, já fica valendo a presença, né? Não tem, a entrega é automática, né? Fez, acabou, marcou, certo? Combinado assim, queridos. Quero saber se vocês têm dúvida. Tranquilo, né? Mais tranquilo que a aula passada. A aula passada é comprida. Alguma dúvida? Bom, então, se tá tudo tranquilo, peço então que vocês orem de novo, tá? Marquem a presença ali no Moodle para prof. Já vou tentar baixar o canal e vocês façam para a prof, então, o questionário na quinta-feira. Combinado? Vou fechar aqui então, para vocês poderem ter tempo.